Sob a proteção de Deus, presentes auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procuradora do Ministério Público de Contas Célia Rosana Moro Cansu, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto a ata número 13, de 22 de abril, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Cláudio Canha. Senhor Presidente, para comunicar que deferi o prestamento na diretoria de controle de atos pessoal os seguintes atos de ativação em função do protocolo 6061-2013, protocolo 47541013, 51229313, 5230913, 5965113, 67645813 e o processo de pensão 91726214. E em função do pré-julgado 998911914, processo de admissão de pessoal 65297311. Obrigado. Está anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, gostaria de comunicar a devolução do relatório de auditoria 116.246 de 2013, que é de vossa relatoria, e também de solicitar a inclusão em mesa da certidão liberatória 273.555 de 2015. Também está anotado. Estou devolvendo ao auditor Cláudio Canha processo 192.401.08. A palavra está livre. Para o relato da pauta, concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhora procuradora, doutor Cláudio, tenho certidão liberatória. Esse processo que solicitei a inclusão é o 273.555 de 2015. É uma certidão requerida pelo município de Agudos do Sul. A Diretoria de Contas Municipais informa que o Poder Executivo não atendeu ao disposto na Instrução Normativa 96 de 2014 desse tribunal, que trata da agenda de obrigações. Também, aqui no caso, o atraso é dos módulos do primeiro e do segundo semestres do exercício 2014. Também uma outra questão relativa à falta de publicidade do relatório resumido da execução orçamentária do primeiro bimestre de 2015. Em razão desses dois itens, a unidade opina pelo indeferimento do pleito. A Diretoria de Análise de Transferências não vê no âmbito de suas competências óbice a concessão da certidão. Na verdade, ela aduz que há um problema em relação às prestações de contas de transferências a serem efetuadas pelo CIT, mas faz uma alusão ao mandado de segurança que impede a penalização dos municípios. A Diretoria de Execuções aponta que não existem pendências, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal da mesma forma. O Ministério Público de Contas opina pelo indeferimento da certidão, tendo em vista o descumprimento da agenda de obrigações. Senhor presidente, quanto à questão da publicidade do relatório resumido de execução orçamentária, entrando em contato com o servidor técnico da Diretoria de Contas Municipais, Anderson Moraes, o mesmo me esclareceu que nesse intercurso essa questão foi regularizada, a questão da publicidade do relatório resumido de execução orçamentária. Então, permanece como óbice para a concessão do pleito a
questão do descumprimento da agenda de obrigações. Essa agenda de obrigações, como sabemos, foi alterada e já houve a publicação da decisão que foi tomada pelo Tribunal Pleno na última quinta-feira. De todo modo, eu venho entendendo, conforme também o auditor Cláudio Augusto Canha, que o descumprimento dessa agenda não seria óbice para a concessão da certidão liberatória, tendo em vista que não há previsão na lei complementar de óbice em relação a isso. Então, senhor presidente, aqui contrariando as manifestações, o voto que apresento é pelo deferimento da certidão. Está em discussão? Aprovado. Tenho o processo já da pauta, o ato de inativação 344-329 de 2010, uma concessão de aposentadoria ao servidor Divunzir Fraresso, fiscal do município de Curitiba. O que a instrução aponta, na verdade o Ministério Público apontou em seu último parecer, que houve um problema relativo ao pagamento dos proventos no período de novembro de 2009 a 2011. O benefício foi concedido, estava sendo pago no valor de R$ 2.333, sendo que deveria ser pago na quantia de R$ 1.687, uma diferença de R$ 645,92. O que ocorreu foi que um parecer da assessoria jurídica do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, esse parecer de janeiro de 2010, havia indicado a necessidade de retificação do ato para a exclusão de uma gratificação especial, não, era a inclusão de uma gratificação especial da Lei 12.207 de 2007 e exclusão de uma função gratificada dos proventos. Então, em janeiro de 2010 foi emitido esse parecer, mas, segundo se informa no processo, houve primeiro uma retificação da portaria, mas que apenas incluiu aquela outra verba, não excluiu essa gratificação especial, e só em 2011 teria sido excluído o pagamento dessa função gratificada que deu origem a essa diferença. Então, por conta dessa situação, enquanto que a Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta-se pela legalidade de registro do ato, o Ministério Público também vai nesse sentido quanto ao mérito, mas também propõe adicionalmente a instauração de tomada de conta extraordinária para apuração desse dano relativo ao pagamento indevido nesse período. E a proposta que apresento é concordante com as manifestações quanto à legalidade de registro e também adotando a proposta do Ministério Público de Contas de instauração de tomada de conta extraordinária. Está em discussão? Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, eu apenas por prudência acharia... eu tenderia a sobrestar o processo e esperar o resultado da tomada de contas. O auditor Tiago tem uma opinião contrária, então, se mantiver o voto, eu apenas registro o meu sentido contrário. Senhor presidente, o que eu entendo é que o pagamento indevido, ele não é de responsabilidade nem afeta a legalidade da concessão do benefício. Esse pagamento indevido ocorreu por um período, mas o ato de concessão do benefício que vem, ao final, a apreciação com essas alterações, com a emissão de 2 outras portarias, é um ato que está corretamente
emitido e no valor devido. Então, eu entendo que esse pagamento indevido, ele tem que ser atribuído a alguém, provavelmente da Paraná Previdência, que, embora com esse parecer já determinando a retificação do ato, demorou bastante tempo para fazê-lo e para alterar justamente os proventos na folha de pagamento. Então, a princípio, eu entendo até ponderada a posição do colega Cláudio Canha, mas me parece que o servidor beneficiário nada teve a ver com essa situação. Então está aprovado o voto de Vossa Excelência e a ponderada manifestação do Dr. Cláudio Canha. Senhor presidente, tenho um processo de pensão 690-685-2010, é um daqueles casos de documentação relativa à concessão de pensão para portador de hanseníase. Há já uma decisão do tribunal que tem sido seguida no sentido de que não há competência da Corte para apreciação desse tipo de benefício. Então, a proposta aqui, seguindo as manifestações da Diretoria de Controle de Atos Pessoal e do Ministério Público de Contas, é pelo encerramento e arquivamento do expediente. Arquivamento. Tem uma revisão de proventos 716-162 de 2012, uma revisão de proventos relativa à aposentadoria do senhor Antônio Silveira, servidor do município de Cascavel. Aqui, senhor presidente, esse processo já foi... Não é esse que já veio para a pauta. Sim, o problema aqui nesse processo é o seguinte: tanto a Diretoria de Controle de Atos Pessoal quanto o Ministério Público de Contas manifestam-se pela legalidade de registro do ato, mas com expedição de determinação à entidade previdenciária para que retifique esse ato. O que ocorreu? Nessa revisão de proventos foi feita a revisão, mas consta também um artigo, o 4º artigo do decreto, revoga o decreto que justamente concedeu a aposentadoria, o decreto 7.722 de 2007. Então, a concessão foi em 2007, essa revisão foi feita em 2012, mas aqui houve a revogação desse decreto, justamente o decreto da concessão. Tudo indica, e as manifestações são nesse sentido, de que houve um equívoco nessa indicação do cancelamento do ato que concedeu o benefício. E por isso, então, as propostas pela legalidade de registro com determinação para a correção. Eu entendo assim que primeiro deva haver essa correção com a manifestação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cascavel, e por essa razão eu vou apenas adotar a parte que se refere à determinação, deixando para um outro momento a apreciação da legalidade do ato, porque o ato como foi emitido, o ato de revisão, me parece, incorreto. Então, com essas ponderações, senhor presidente, a minha proposta é por diligência para que a origem esclareça e adote a providência para a correção desse ato. Diligência. Tem o processo também de revisão de proventos, 86-20-61 de 2012, outra revisão, nesse caso da aposentadoria concedida a Georgina Aparecida Soares, também servidora do município de Cascavel. Esse processo, sim, senhor presidente, eu trouxe o processo para apreciação colegiada na sessão número 45, de 17/12/2014.
E, naquela ocasião, acompanhei a manifestação do Ministério Público de Contas, que propugnou apenas o encerramento do feito. O que ocorreu aqui foi que a servidora foi aposentada por invalidez. Essa aposentadoria foi considerada legal pelo Acórdão 1604 de 2008 da Segunda Câmara, mas, por ocasião dessa revisão de proventos, o que ocorreu, na verdade, houve a revisão de proventos e foi juntado a esse processo também um outro ato que fez a reversão da aposentadoria da servidora, e a servidora voltou à atividade. E, na ocasião em que relatei esse processo, eu segui o parecer do Ministério Público de Contas, que entendia que não caberia o registro desse cancelamento da aposentadoria, tendo em vista que o ato aposentatório sequer tinha sido registrado. Só que, como mencionei, essa informação, quando fui redigir o acórdão, identifiquei que estava incorreta, porque justamente em 2008 já havia sido feita a apreciação da aposentadoria. Então, a proposta que faço é para que seja anulada a decisão anterior e determinada a legalidade de registro do decreto de 2012, que concedeu a revisão de proventos, que produziu seus efeitos, e também para que fique registrado que houve a reversão da aposentadoria que já anteriormente havia sido registrada nesse tribunal. Então, é essa a proposta, senhor presidente. Está em discussão? Senhora Procuradora. É só um esclarecimento, então, Vossa Excelência, com relação à reversão. Aqui diz que foi antes do julgamento, mas a princípio foi depois, então? Sim, sim. Porque... Daí nós iríamos analisar essa questão da possibilidade da reversão ou não? Porque se foi depois de já aposentada e o registrado já no tribunal, deveria também então tem essa questão que a princípio não foi colocada, né? Porque se a gente a princípio estaria falando que se foi antes do registro da aposentadoria, poderia ter havido a reversão, que o ato não estaria completo. Mas se já foi julgado, aí a questão, nós mudamos o foco da discussão dos autos, porque daí nós temos que verificar a possibilidade ou não da reversão, né? Se ela já está aposentada desde 98, nós estamos falando... É 98 ou 2008? 2008. É 2008. Daí ela vem para revisão de proventos, daí já com ato de reversão... Aí essa é a dúvida, se o ato de reversão foi antes do registro da aposentadoria ou posterior, né? Isso é importante e decisivo para o processo. De fato, o ato de reversão foi muito depois do registro da aposentadoria. O registro foi feito em 2008 e o ato de reversão é de 2013, exatamente. Já foi feito o protocolo da revisão dos proventos e no curso da instrução do protocolo veio ao conhecimento o ato de reversão. Mas agora, até verificando isso... Vossa Excelência tem razão. Senhor presidente, Mas se permite, eu verifiquei uma questão aqui que me passou desapercebida, me desculpe com relação a isso, é que a reversão aqui, pelo que eu estou vendo do parecer da Procuradora Valéria, a reversão foi porque inicialmente era aposentadoria por invalidez, depois a junta médica considerou que ela estaria apta, então, a retornar às atividades. Então, na verdade, com base nisso, não seria uma reversão a pedido, que eu acho que é uma situação diferenciada. A pessoa quer, depois de inativada, voltar à atividade. Aqui é uma situação diferenciada. Ela estava inativa por invalidez, por junta médica, talvez... não vi os autos aqui, né? Estou vendo que a reversão foi porque ela foi considerada apta por uma junta médica para retornar. Em virtude disso, ela retornou à atividade. Por um ato da junta médica que verificou que ela estaria apta. Então é uma situação um pouquinho diferenciada, assim, me parece.
Doutora Célia, eu, na verdade, pelo que eu tenho do processo, eu tenho dúvida se isso foi a pedido ou não, porque, mesmo sendo requerido, a junta médica deveria fazer uma perícia, independente disso. Existe a perícia periódica e também, se fosse o caso da servidora ter solicitado o retorno às suas atividades, também entendo que deveria haver a apreciação por meio de perícia. A questão que Vossa Excelência colocou está absolutamente correta, quanto a que, tendo sido registrada a aposentadoria, o tribunal deveria participar dessa reversão antes da mesma ser formalizada. Então, senhor presidente, eu vou, com a colocação bastante apropriada da procuradora, eu vou modificar o voto de uma maneira a preservar a possibilidade do tribunal de analisar essa reversão. Da seguinte maneira: primeiro, também mantendo a anulação daquela decisão anterior, que, como falei, partiu de um pressuposto incorreto, também com o cancelamento do acordo que foi gerado no sistema. Quanto ao ato de revisão de proventos, entendo que está legal e que deve ser registrado. E aqui, então, ficaria uma determinação para que seja autuado, então, o processo para que o tribunal aprecie a questão da reversão da aposentadoria da servidora. É uma possibilidade. Ou, então, aí o processo teria que retomar, ser retomado para que o Ministério Público de Contas e também a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, que já se manifestou pela legalidade do registro do ato da reversão da aposentadoria, se manifestasse novamente. Aqui, então, deixo a discussão do colegiado qual que seria a melhor maneira. Então está em discussão. Qual é a melhor maneira, Excelência? Olha, senhor presidente, eu não me recordo se a nossa lei prevê como assunto reversão de aposentadoria. Me parece que não. Apreciarmos nesse processo de revisão de proventos tanto a revisão quanto a reversão, poderia ser feito de um modo mais rápido, mas também não vejo óbice para que isso seja apurado em outro processo. Então está aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de reabrir a discussão. Está reaberta. Eu entenderia que seria de bom alvitre, então, que fosse feita nova instrução e colhida nova manifestação do Ministério Público, a fim de afastar as dúvidas que foram suscitadas em relação à reversão. O seu termo inicial, se está ou não em vigor, todas essas dúvidas. Seria para converter, então, o julgamento em diligência. Eu não tenho óbice, senhor presidente. Então, para finalizar, então a proposta seria, já de uma vez, a anulação da outra decisão e o retorno para o Ministério Público para que analise a legalidade da reversão. Diligência. Obrigado, senhor presidente. Tenho, por fim, um processo de admissão de pessoal, é o 596-704 de 2011, é uma admissão temporária, a contratação de professores, que foi realizada pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, um teste seletivo, edital 106 de 2011. A entidade apresentou justificativas para a contratação, de que a mesma seria para substituição de contratos vincendos e interrompidos, dentro do limite da carga horária atualizada pelo Decreto Estadual 6.841 de 2010, que ainda não teriam sido preenchidas por concurso público e que atenderiam às demandas da instituição no ano de 2011. São dois admitidos. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, após a realização de
diligência, opina pela legalidade de registro da admissão, ponderando que, embora se entenda que a autorização mediante decreto do governador não esteja incluída entre as justificativas elencadas na Lei Complementar 108 de 2005, e, portanto, não seja uma justificativa plausível para a contratação mediante teste seletivo, entende-se também que a abertura de concurso depende de autorização do chefe do Executivo, que muitas vezes não faz suprir a necessidade de contratação. O Ministério Público de Contas opina pela negativa de registro, tendo em vista que a situação denota absoluto descompasso com o estatuído no artigo 37, inciso 9 da Constituição, aquela questão dos requisitos para a contratação por prazo determinado. Autorização legal expressa, interesse público relevante e necessidade temporária. E aqui se considera, então, que a necessidade não foi temporária. Eu acompanho a Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Essa questão já foi muito debatida, ainda é relevante, mas entendo que deva haver o registro dessas contratações. Está em discussão? Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, apenas para registrar meu voto, que eu entendo que essas admissões temporárias não são abrangidas pelo registro no Tribunal de Contas. Está aprovado o voto com a manifestação contrária do auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, fui alertado que pulei um processo, o processo de inativação 300616 de 2012. Esse processo trata de uma aposentadoria concedida pelo município de Araucária à senhora Maria Pimentel. As manifestações são pela legalidade e registro e também por aplicação de multa, a multa do artigo 87, inciso 2, a linha A da Lei Complementar, tendo em vista um atraso de 80 dias no encaminhamento do expediente. A proposta que apresento é pela legalidade de registro. Quanto à multa, senhor presidente, eu vi que há um problema, porque o ato foi encaminhado tanto pelo prefeito à época de Araucária, quanto pela gestora da entidade previdenciária, e no momento que houve a citação, essa citação já foi feita num período em que esse prefeito já não estava mais no cargo, assim como a gestora responsável pelo atraso também não estava no cargo. De modo, senhor presidente, que nessa fase processual eu entendo mais razoável que não seja aplicada nenhuma multa. Isso em relação a esse atraso. Entendo que seria mais célere e mais aproveitável que não se fosse aplicada a multa, e que para isso teria que ser retomado o processo, nova intimação. Então a proposta é meramente pela legalidade de registro. Está em discussão? Está aprovado. Era o que tinha a relatar. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Tenho diversas prestações de contas municipais que estão adiadas. Eu solicito que assim permaneça. O processo de tomada de conta extraordinário que Vossa Excelência me devolveu hoje, eu solicito o adiamento regimental. Continua. Passo então aos atos de inativação. 64025410, de Olinda Rosa Ribas. Eu acompanho os pareceres pela negativa de registro, uma vez que o ato está fundamentado no artigo 3º da emenda 47, que implica a concessão de proventos integrais, mas na concessão do ato foi utilizada a média das maiores remunerações, o que não se pode misturar regras divergentes da Constituição. E, nesse sentido, então, acompanhando os pareceres pela negativa de registro, com determinação que seja emitido um novo ato, dessa vez respeitando integralmente as disposições da Constituição. Está em discussão? Aprovado. Protocolo 70383310, município de Ubiratã,
Os pareceres são pela negativa de registro, já visto que não foram atendidas as diligências e restaram ausentes diversos documentos que são essenciais à análise da legalidade do ato, e por isso eu vou divergir. Eu entendo que seria prematura ainda a negativa de registro, eu entendo pelo sobrestamento dos autos e pela instauração de uma tomada de conta especial a cargo do controle interno municipal, a fim de que sejam apuradas responsabilidades em relação à ausência dos documentos que prejudicaram a análise da legalidade. Está em discussão. Aprovado. Pela legalidade de registro, protocolo 29371011 de Júlio César Willy Coelho. Aprovado. Solicito adiamento do protocolo 43374011. Adiado. Pela legalidade de registros, os seguintes protocolos: 5142711 de Luiz Alves de Oliveira, 998012 Margot Wagner Rain, 28174312 Oswaldo Francisco de Brito, 40116112 Ivone Machado Riso, 42489712 Claudete Porto, 488-80112 Elizabeth da Silva, 64578812 Maria Luísa Galdeno Massaro, 69372312 Nilza Aparecida Camargo, 133-802-13 Carlos Augusto Ribeiro, 177-249-13 Silvânia de Moraes, 233-718-13 José Amauri dos Santos, 236-865-13 Margarida Machado, 458-370-13 Edson Luiz de Oliveira, 4804-13-13 Ana de Lima, 527-606-13 José Barnabé dos Santos, 527-835-13 Maria Ângela Tondim, todos pelo registro, senhor presidente. Em discussão, pelo registro. No protocolo 588-218-14, já foi considerado como legal o ato e concedido o registro. Acontece que houve um erro material, por isso trago novamente o protocolo para correção desse erro, que constou na fundamentação o artigo 6º da emenda o artigo 3º da emenda 41, e fazendo-se constar, então, que é como fundamento do ato o artigo 6º e incisos da emenda 41 da Constituição. Está em discussão. Aprovado. Pela legalidade de registro, os seguintes protocolos: 64489-610 Olga Pérez, 66220710 Orcalina Amélia Guimarães Ferreira, 69951810 Rosa de Lima Trevisan, 70187310 Paulo César Lopes, 28253011 Marlene Aparecida Bruno, 28515611 Hilda Mâncio de Carvalho Silva, 35578211 Suzana Celeste Alexandre, 35592811 Neuza Maria Góes, 35597911 Marta Terra Alves Mortati, 39106111 Inês Escapelato, 39107011 Dirce Gisleri Valero, todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro, senhor presidente. Em discussão, pelo registro. O protocolo 4901-0811, após diligências, restaram documentos ausentes, e os pareceres são pela negativa de registro, em função da ausência de documentos. Eu entendo, conforme já em processo anterior, que devam ser sobrestados os autos até que seja enviado ao tribunal a tomada de conta especial a cargo do controle interno municipal para apurar as responsabilidades. É a proposta, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Pela legalidade de registro, 55232411 José Carlos Beltrame, 5749811 Lúcia de Siqueira, 6268411 Ivanilde de Souza Cruz, 69075111 Sônia Terezinha Gebauer Corrent, 27655712 Shirley Vanir, 197233412 Helena Maria de Oliveira, 30295312 Maria Rezende Silva,
359.750.12, José Carlos Tavares. 646.156.12, Laertes Coutro. 678.007.12, Amadea Cotric. 730.246.12, Fausto Alberto Jimenez. Todos pelo registro, senhor presidente. Em discussão, pelo registro. O protocolo 789.569.12, eu solicito que continue adiado. 2074.213, Paulo Inácio dos Santos. 899.0413, João Maria Lopes Ferreira. 141.07413, Laura Merlim. 141.50313, Regina Amorim Bagatim. 141.56213, Eucida de Campos. Todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. Eu solicito que continuem adiados os protocolos 2688.13.13. Que continue adiado esse protocolo, 2688.13.13, e que seja retirado de pauta para a nova instrução, protocolo 314.2543. Retirado. Pelo registro, protocolo 512.358.13, Glauco César Quiapim. 953514, Paulo César da Silva. 756.587.14, Batista Antônio Lemes. 788.969.14, Tânia Mara Moraes. Todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. Solicito que continue adiado o protocolo 58.6546.07. Adiado. Passo aos atos de pensão. No protocolo 3545.29.10, mesmo após diligências, restaram ausentes documentos essenciais, análise da legalidade. Os pareceres são uniformes pela negativa de registro, entendo pelo sobrestamento até que seja enviado ao tribunal tomada de conta especial a ser instaurada pelo controle interno do município de Paranapoema. Sobrestamento. Sobrestamento. Aprovado. 627.860.12, registro da pensão concedida a Aparecida Silva dos Santos. 473.590.13, a Maria Alice Pereira. 90.3334.14, Maria Eva Likeski. 926.920.14, Hildegard Neneve. 1991.6015, Maria Rosa de Campos. 5903.9710, Ercídio Marcelo. Pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. Solicito que continue adiado o protocolo 2909.1613. Pelo registro, o protocolo 3059.4813, de Marinalva Alves Neves. 433.881.13, Luiz Catini de Lima. 43892.113, Dirce Lima da Silva. 126.4714, Maria Brígida Santa Ana. E pelo registro de 11.73.7515, Olga Requeia. Em discussão, pela aprovação. Os dois processos de revisão de proventos. O primeiro, 75023512, solicito que continue adiado. E o seguinte, o 4948.113, que seja retirado de pauta para nova análise. Retirado. Processo de admissão de pessoal de Carlópolis, 4746.112, solicito adiamento. Adiado. E permaneça adiado o protocolo 41926005 de Paranaguá. E também o protocolo 28650.710 de Pérola, pelo adiamento. Adiamento. E pelo registro, admissão de pessoal, concurso público 1 de 2002 de Mandirituba, protocolo 298.34711, concurso público para diversos cargos, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro. Legalidade. Protocolo 631.06611, concurso público 2 de 2011 de Santa Isabel do Oeste, para diversos cargos, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro. Legalidade. Protocolo 300.17809, concurso público 8 de 93 de Janiópolis, para diversos cargos, acompanhando os pareceres pelo registro. Pelo registro. E a revisão de pensão 511.919.12 de Antônio Marcon Filho, acompanhando os pareceres pelo registro. Pelo registro. A pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato
da minha pauta, tem o protocolo 274-402-13, Empresa de Desenvolvimento das Praias de Paranaguá, 2003. E trata de tomada de contas instaurada por esta casa em razão da ausência da prestação de contas. A entidade municipal teve seu nome modificado para a Empresa de Desenvolvimento das Ilhas. Diretoria de Contas Municipais é pela irregularidade, recolhimento dos valores de 156.730 em vista da ausência da prestação de contas. O Ministério Público também se manifesta pela irregularidade. A proposta do relator é pela procedência da tomada de contas, pela irregularidade das contas da Empresa de Desenvolvimento das Praias de Paranaguá e determinando a devolução integral dos valores repassados, um montante de 156.730, com correção, e devolução esta pela Endepraias e pelo senhor José Juarez Amates, gestor da entidade à época, determinando a inclusão do nome do gestor José Juarez Amates no cadastro de responsáveis com contas irregulares e também remessa de cópia dos autos ao representante do Ministério Público do Estado. Está em discussão? Está aprovado. Os próximos protocolados são do sistema CIT, tem proposta de votos de regularidade com recomendações. 278.702.11, 864.501.12, 497.448.13, 612.280.13, 634.020.13, 216.46.14, todos, repito, têm proposta de voto de regularidade com recomendações. O protocolo 91.364.13, também transferência voluntária, onde a DAT manifesta-se pela irregularidade das contas, por haver desacordo com a natureza do convênio. Foi convênio celebrado entre o município de Moarama e a creche Gente Inocente para atendimento da educação infantil. O Ministério Público também pela irregularidade. A proposta eu já havia trazido a este plenário, que era com a regularidade, com recomendações, e houve vistas por parte do auditor Tiago Barbosa Cordeiro, que tem a palavra. Senhor presidente, Se assim o desejar, é bom que se diga. esse processo é o... Isso, 91.364.13. Não, senhor presidente, eu não tenho nenhum comentário. Então está aprovado com recomendações. Também o protocolo 91.585.13, regularidade com recomendações. O 451.910.13, também regularidade com recomendações, bem como 603.078.13, 236.036.14, 380.650.14, todos regularidade com recomendações. O protocolo 670.913.13 trata de aposentadoria de Terezinha de Fátima Michelotti, professora
admissão em 16 de 2 de 1987, 26 anos, 7 meses e 4 dias de contribuição e 25 anos de efetivo exercício nas funções de magistério. O Ministério Público de Contas, pelo registro, e a proposta do relator é pela legalidade e registro, solicitando ao Paraná Previdência que, no prazo de 90 dias, faça a juntada do ato da publicação da resolução de aposentadoria. Está em discussão? Está aprovado. O protocolo 515-549-10, admissão de pessoal, concurso público 1/2009, município de Palotina. A diretoria de atos de pessoal manifesta-se dizendo que houve ilegalidade no procedimento licitatório e impropriedades nas informações. A ausência de demonstração da qualificação profissional dos membros da comissão, o fato da licitação de contratação da empresa organizadora do certame ter sido feita exclusivamente com base no melhor preço e incorreta alimentação do CINE-AP. Porém, a DICAP opinou pelo registro das admissões, ponderando que o edital fora lançado antes da Instrução Normativa 44/2010 e em homenagem à boa-fé dos servidores admitidos. O Ministério Público manifesta-se pela negativa de registro. E a proposta do relator vai acompanhar a proposta da DICAP, que é pela legalidade e registro, determinando a alimentação do CINE-AP em 30 dias e também a multa ao senhor Luiz Ernesto Giacometti, no valor de R$ 1.450,98, ex-prefeito e ordenador das despesas, em razão das inconformidades na contratação da empresa que realizou o concurso. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 600.323.14 trata-se de requerimento, servidor inativo deste tribunal, solicitando conversão de licenças especiais não usufruídas em pecúnia, correspondentes aos 7º e 8º quinquênios. DICAP afirmou que o interessado não usufruiu as licenças, diretoria jurídica pelo deferimento, o Ministério Público destacou em parecer que, não obstante decisões anteriores desta Casa, em face da recente decisão firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, não há como não se assentar definitivamente o entendimento quanto à possibilidade de pagamento indenizatório de férias e licenças não usufruídos. O voto que apresento é pelo deferimento do pedido do servidor inativo Paulo José Rocha, ressaltando, conforme decisões anteriores, que as condições de pagamento ficarão a cargo da presidência deste tribunal. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 176, 714-13, contas de 2012 de Corbélia, Diretoria de Contas Municipais, após a apresentação do contraditório por parte dos interessados, manteve opinativo pela irregularidade das contas, ausência de encaminhamento de lei que instituiu a forma de amortização do déficit atuarial e exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado 6. Ministério Público de Contas propõe regularidade com ressalvas. E também faço argumentações, terminando acompanhando o Ministério Público pela regularidade com ressalvas. Está em discussão,
Está aprovado. 247.445.14, Câmara Municipal de Salto do Itararé, 2013. DCM, regularidade, Ministério Público, regularidade. Esta é a proposta do relator, que está aprovada. Eu tenho ainda o protocolo 198.076.13, município de Engenheiro Beltrão. Tenho informação de juntada de documentação na data de hoje, pela manhã, motivo pelo qual eu vou adiar para ver se há procedência ou não nessa juntada de documentos. Minha pauta está esgotada e a palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 6 de maio, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.